Boa tarde, meus alunos. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Iremos estudar a relação fundamental da subtração. Vamos verificar o exemplo da página 34, onde eu tenho 20 menos 12. Fazendo essa operação, eu tenho aqui, primeiro eu vou colocar os nomes dos termos, onde o 20 é o minuendo, o 12 é o subtraindo, e o resultado eu chamo de resto ou diferença, isso na subtração. Sendo assim, para a gente fazer a relação fundamental da subtração, vamos resolver primeiro esse exemplo aqui. 20 menos 12. 0 menos 2. Como o minuendo é menor que o subtraendo, lembra que eu falei para vocês na última aula que o minuendo sempre tem que ser maior ou igual ao subtraendo. Portanto, iremos na primeira casa, que é a da dezena, pegar uma dezena emprestada. Então, aqui vai ficar 10 e a dezena que era 2 vai ficar 1. Agora, eu tenho 10 menos 2. O minuendo agora é maior que o subtraendo. Então, 10 menos 2 é 8. E aqui eu tenho uma dezena menos uma dezena, que vai ser 0. Então, eu tenho aqui o minuendo 20, o subtraindo 12, o resto ou diferença 8. A relação fundamental da subtração me informa o seguinte: para ocorrer uma relação fundamental, o minuendo tem que ser igual à soma da subtraindo mais a diferença. Vamos calcular para ver se está correto. Então, vamos pegar o subtraindo. O subtraindo é o segundo termo aqui da minha subtração. Então, é 12. A diferença é o resultado. Então, é 8. Vamos somar 12 mais 8, porque a operação inversa da subtração é a adição. Então, eu tenho aqui a operação inversa. Portanto, vai ficar 12 mais 8. 2 mais 8, 10. Como é dezena, então vai para a ordem da dezena. 1 mais 1, 2. Então, eu provei que o minuendo 20 é igual ao subtraindo mais o resto ou diferença. Portanto, aqui ocorreu uma relação fundamental da subtração. Iremos agora continuar estudando o termo desconhecido. Vamos para o exemplo da página 34. Imagine que você precise de 12 folhas de papel ofício para fazer um trabalho, mas você possui apenas 7 folhas. Quantas folhas você deverá pedir à sua mãe para completar as 12 folhas de que você precisa? No termo desconhecido é o seguinte: você vai pedir X para sua mãe, você já tem 7 folhas, sabendo que no total vai dar 12. Então, isso seria uma adição. Lembrando que na adição, a operação inversa é a subtração. E na subtração, a operação inversa é a adição. E assim vice-versa. Então, eu sei que x mais 7 é igual a 12. Portanto, aqui eu tenho uma primeira igualdade e aqui eu tenho uma segunda. Primeira e segunda. Então, na primeira igualdade, eu vou deixar o x, que é a letra, o que eu quero descobrir. E na segunda igualdade, eu vou conservar o 12, que já está lá. E o meu mais 7, que está somando. Como eu vou fazer a operação inversa, então, eu vou fazer a subtração. Então, vai ser 12 menos 7. Então, x vai ser igual a 12 menos 7, vai dar 5. Portanto, você terá que pedir para sua mãe 5 folhas de papel ofício para fazer o trabalho. Vamos fazer o exemplo 2 da página 35, onde pede para determinar o valor do termo desconhecido nas seguintes situações. Na letra A, calcule o valor de x, sendo x mais 16 igual a 22. Então, vamos calcular. X mais 16 igual a
22. Então, se a operação aqui é adição, então a operação inversa vai ser a subtração. Então, a letra vai continuar na primeira igualdade. O segundo termo aqui, que está na segunda igualdade, vai continuar, permanecer no local. E o 16, que é positivo, vai passar negativo. Portanto, eu vou encontrar o valor de x. Quem sabe fazer mentalmente, pode fazer. Quem não sabe, pode fazer no rascunho. 22 menos 16. Lembrando que sempre o minuendo tem que ser maior ou igual ao subtraendo. Então, como 2 é menor que 6, da mesma forma, vou pegar uma dezena, que vai ficar 12, e onde era 2 vai ficar 1. 12 menos 6, 6. 1 menos 1, 0. Portanto, o valor aqui vai ser 6. X igual a 6. Vamos determinar agora o valor de z, onde z menos 8 igual a 12. Então, agora aqui eu tenho uma subtração, a operação inversa da subtração é a adição. Então, vou conservar o z na primeira igualdade, o da segunda igualdade permanece, o menos 8 está na primeira igualdade, ele vai para a segunda igualdade positivo. Então, z é igual a 12 mais 8. Quem sabe fazer mentalmente, pode fazer. Quem não sabe, faz o rascunho. 12 mais 8. Lembrando que na adição é primeira parcela, segunda parcela e o resultado é total ou soma. Aqui eu tenho 2 mais 8. Aqui, minha primeira parcela, ela é menor, mas na adição, como eu expliquei para vocês, não importa as parcelas, você pode somar tanto a primeira parcela com a segunda, como a segunda parcela com a primeira, porque existe a propriedade comutativa, tem a associativa, o elemento neutro e também tem a de fechamento. Então, aqui vamos usar a comutativa, 8 mais 2, que dá 10. Como deu dezena, vai para a ordem da dezena. Então, com 1 mais 1, 2. Então, portanto, o valor de z é 20. Só para lembrar, vocês já estudaram essa questão de termo desconhecido. Mas antes, vocês usavam quadradinho, estrelinha, onde tinha um quadradinho mais 8 igual a 10. Aí você fazia os cálculos e via que no lugar do quadradinho, você colocaria o 2, que 8 mais 2 é 10. Ou senão, você tinha lá 15 menos estrelinha, que daria 10. Você pensaria no valor para estrelinha, onde ficaria 15 menos 5, que daria 10. Portanto, você já estudou isso em séries anteriores. Mas agora vocês irão conhecer como termo desconhecido. Ok? Espero ter contribuído e espero que resolva os exercícios com facilidade. Até a próxima aula. Muito obrigada. Beijo.